pergunta para vocês. Você já ouviu falar de uma estratégia militar chamada terra arrasada? Terra arrasada. Basicamente, um exército, para impedir que o exército inimigo tenha acesso a recursos, a proteção, a artilharia, eles devastam toda uma área antes do inimigo chegar. Destroem plantações, matam todo o gado, queimam todas as casas, para que assim o inimigo não tenha qualquer vantagem nessa posição estratégica que ele vai assumir. É uma estratégia muito usada, mas uma estratégia extremamente perigosa. Perigosa porque primeiro você está destruindo seu próprio recurso. Você está destruindo o que vidas construíram por anos. Mas é engraçado também que algumas vezes as pessoas usaram essa técnica e voltou contra elas. Um dos casos é Napoleão Bonaparte, que em 1812, com o grande exército que ele tinha, a Grande Armée, de 600 mil homens, resolveu invadir o maior território possível imaginário, que é a Rússia. Napoleão, todo confiante, ignorou os avisos sobre o frio, o inverno rigoroso e a distância a ser percorrida. Então, os russos, sabiamente, adotaram essa estratégia de terra arrasada. Destruíram todo o terreno para que o exército francês não tivesse nem comida para comer no caminho. E o exército francês estava justamente acostumado a conquistar e desfrutar do que ele conquistava. Finalmente, o exército francês, com muitas dificuldades, chega em Moscou e quando está lá para, agora sim, encontra uma cidade deserta, praticamente, e depois uma cidade incendiada. Napoleão, então, para não chegar no inverno rigoroso contra o exército, tenta fugir rapidamente e tenta ele mesmo arrasar a terra que está atrás dele. Só que isso provou-se amargo para o exército francês. De 600 mil homens, após diversas dificuldades e ataques inimigos, eles terminaram com 30 mil homens. Terra arrasada é uma estratégia terrível. Deixa eu perguntar para você. Você já pensou que você tem usado na sua vida espiritual a estratégia de terra arrasada? Você já pensou que nós, pecadores, temos devastado a nossa alma e queimado as pontes até Deus? É isso que eu quero ver com você hoje no texto de Isaías 59. Abra sua Bíblia em Isaías 59. O profeta vai dizer que o pecado faz separação entre o ser humano e Deus. Que o pecado devasta uma sociedade em injustiça. Mas o profeta nos mostra a única esperança que nós temos nesse cenário desolador. Isaías 59. E nós vamos ver o que Deus tem para nos ensinar em Isaías 59 em 3 pontos. Primeiro ponto, separação. O profeta, dos versículos 1 ao 8, ele fala contra o povo. Perceba no versículo 2 o termo vossas. Ele está falando contra o povo. Separação. Segundo ponto, confissão. Já dos versículos 9 ao 13, muda do vossas para o nós. E você pode ver isso no versículo 9. Ele começa a confessar na primeira pessoa do plural. E terceiro ponto, redenção. Agora o profeta fala da parte de Deus, do versículo 14 até o versículo 21. Aí, na segunda parte do versículo 15, você pode ver que ele diz: o Senhor viu. Então esses são nossos 3 pontos que nós veremos hoje. Separação, confissão, redenção. E a minha oração é que hoje você possa entender a gravidade do seu pecado e como ele separa você de Deus, mas a graça vitoriosa do Redentor.
Então, primeiro ponto, separação. No capítulo anterior, capítulo 58, o povo estava reclamando que eles jejuavam, clamavam, praticavam obras religiosas, mas parece que Deus não estava nem aí. Parece que Deus não se importava. E aqui no capítulo 59 nós temos uma reclamação similar. Vamos ler os versículos 1 e 2, e deixe sua Bíblia aberta que nós vamos ler aos poucos. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Os judeus estavam reclamando que parece que Deus não queria usar o seu poder, esticar a sua mão e o seu poder para salvá-los. Parece que Deus estava se fazendo de surdo, ignorando o clamor deles. Mas por trás dessa reclamação tinha um modo de pensar. Um modo de pensar extremamente perigoso. Um modo de pensar muito comum entre pessoas religiosas. Veja, nós estamos fazendo nossa parte. Nós estamos fazendo nossas obras religiosas. Nós estamos orando. Nós estamos jejuando. Nós estamos clamando. Não tem problema conosco. Se não é conosco o problema é com quem? É com Deus. O Senhor não está fazendo a parte dele. E sabe o que é isso, irmãos? Isso é orgulho. É um orgulho religioso. É você buscar se relacionar com Deus baseado no mérito. Eu mereço pelas coisas religiosas que eu faço, das boas obras que eu pratico. Eu mereço que Deus me abençoe. Só que para completar a ironia, é que eles não estavam fazendo nada de bom. Por baixo da máscara religiosa não estava piedade, estava iniquidade. Basicamente, com a mesma pólvora que eles devastaram a terra com o pecado, eles estavam jogando fogo de artifício para Deus e falando, viu? Olha que bonito. Eles não percebiam a terra arrasada do coração deles. Eles não notavam a desolação espiritual que eles estavam. Eles não reparavam que eles mesmos explodiram as pontes até Deus. Então o profeta vai deixar bem claro. Viu? O problema não está em Deus, não. O problema está em você. A injustiça de vocês os separam de Deus. E o profeta usa o termo aqui, fazer separação, um termo que ele é usado na Bíblia somente em Gênesis 1:6, quando Deus estava fazendo separação entre as águas acima e abaixo do firmamento. O profeta está falando, entenda o que o seu pecado faz. Assim como a terra dista dos céus, assim o seu pecado separa você de Deus. E muito mais, o seu pecado encobre o rosto de Deus para que ele não te ouça. E não que Deus seja surdo, amados. Deus é onisciente, ele sabe todas as orações em certo sentido. Ouvir aqui no sentido positivo, de ouvir favoravelmente para responder. Eis a situação daquele povo. Deixa eu trazer uma ilustração. Imagine que você é um rei de uma nação, certo? E então um exército inimigo começa a invadir aquela nação e começa a destruir tudo no caminho. Terra arrasada. Mata os cidadãos, tortura uns, queima as casas, destrói as plantações. E daí, do nada, você está no seu castelo e você recebe uma carta. Uma carta do exército inimigo. E não é uma carta qualquer, ou pedido de rendição, ou é uma carta de amizade. E aí, rei, tudo bem? Estamos aqui destruindo tudo que é teu? Mas você poderia, por favor, mandar 1 quilo de arroz pra gente?
Você poderia, por favor, continuar nos suprindo com as coisas que nós precisamos para destruir tudo que você criou? Como que você se sentiria? Revoltado? Faz sentido? Não faz, né? Não faz sentido nenhum. Assim como não faz sentido nenhum um pecador achar que pode chegar até o Deus dos céus e pedir para que ele o abençoe. É pedir para que eu possa usufruir das coisas boas, Deus, para que eu possa destruir tudo. Destruir um pouco mais. É uma afronta contra o Senhor. E é o que milhões de pessoas fazem diariamente. Elas desprezam o Rei do Universo, mas elas acham que têm direito de receber alguma coisa dele. Tem direito a uma audiência na sala do trono. Você quer saber o tamanho da devastação que o pecado causa? Veja o versículo 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Reparou que tem um paralelismo aqui? Mãos, dedo, lábios, língua. Aliás, todo esse trecho de Isaías 59, boa parte de Isaías, ele é poético. Ele é escrito em paralelismo poético hebraico. A Ara, infelizmente, não registra isso. A Nova Almeida registra isso e outras traduções também. Ou seja, essa é uma poesia que descreve poeticamente a situação terrível do pecado. Mãos, dedos, toda a ação daquele povo é manchada por sangue inocente, por ações injustas contra outros. Lábios, línguas, toda comunicação é enganosa, é maliciosa, é falsa. Veja o versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão luz à iniquidade. Perceba que todo o processo legal ruiu. Não há mais justiça. Ninguém está interessado na justiça e na verdade. Porque eles não confiam no Senhor. Confiam no que é nulo, no que é vaidade. E porque eles não confiam no Senhor, então eles buscam o seu próprio interesse e não o interesse do Senhor. Eles torcem a verdade para o benefício próprio. E o resultado disso é a pior grávida que existe. Pior grávida que existe. Porque ela não dá luz à vida. Mas ela dá luz à maldade, à iniquidade. Eles dão luz a víboras e aranhas. E toda mulher aqui já arrepiou. E é isso mesmo. Terrível. Versículos 5 e 6. Perceba. Chocam ovos de áspides e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Perceba que o pecado não gera nada positivo. É como ovos de serpentes e teias de aranha. Se você tentar usufruir da obra da iniquidade, consumir o ovo da serpente, você vai morrer. Se você tentar ir contra a obra da iniquidade naquela sociedade, vão te atacar. A obra da iniquidade não serve para nada. Ela não consegue vestir você e te proteger e te dar calor. Ela só te prende como uma teia em mais iniquidades. Só mais violência, só mais maldade. Versículos 7 e 8. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Então, se as mãos estão contaminadas de iniquidade e as bocas cheias de mentira, os pés correm para o mal. As pessoas são rápidas em prejudicar o próximo.
E os pensamentos igualmente estão cheios de iniquidade. E o resultado disso é um caminho de desolação e abatimento. O resultado é que o povo não conhece o caminho da paz. Eles não sabem o caminho que leva até Deus, que leva até o Shalom, que leva até a bênção de Deus. O caminho que eles sabem é tortuoso, e quem trilha por esse, trilha o caminho da injustiça, e o fim desse caminho é a morte. Essa é a terra arrasada pelo pecado. O pecado nos separa de Deus e nos separa do próximo. O pecado devasta as coisas fora de nós e as coisas dentro de nós. Nos corrompe e nos condena. E ainda por cima nos engana. Porque assim como esse povo não percebia a gravidade dos seus pecados e achava que estava tudo bem chegar até Deus, o pecado fala para cada um de nós que a nossa situação não é tão grave, que está tudo bem. E talvez você leu essa descrição e você pensou, calma aí, calma aí, calma aí. Eu não sou tão ruim assim. Eu não sou tão mal assim. Eu não sou tão pecador assim. E com isso você está caindo no mesmo engano que aquele povo caiu. Não, não, eu faço coisa boa. Deus tem que me ouvir. Eu acho que está tudo bem. Eu mereço alguma coisa de Deus. E assim a gente não percebe a gravidade do cenário da nossa alma. Vai me dizer que você recentemente não fofocou contra alguém. Ou que você não se irritou com um colega de trabalho, de faculdade. Ou até com seus filhos. Ou que você recentemente não faltou com a verdade. Mas você não mentiu, você, assim, lapidou. Ou vai me dizer que você nunca teve nenhum intento de mal contra um próximo, ou até executou esse mal. Ou que você nunca torceu os fatos para o seu próprio benefício. E você talvez fale, tá, mas isso não é ter sangue na minha mão, eu nunca matei, eu nunca roubei. E o problema é justamente que nós nos comparamos com as pessoas erradas. É igual uma terra arrasada, se comparar com outra terra arrasada. E fala, olha, estou um pouco melhor, ainda tem um muro aqui em pé. Compare-se com Deus. Com Deus que é santo, santo, santo. Que é perfeita luz. E que não há trevas alguma. Que nunca houve uma irritação sem medida exata. Que nunca houve mentira, nem falsidade, nem engano. Mas aí se você se falar se comparar com Deus, a resposta rápida que todo mundo dá é, mas também ninguém é perfeito, né? Exato. Só que isso não é uma desculpa, como você acha que é. É uma acusação. Ninguém é perfeito. A terra desolada do pecado é universal. Todo ser humano, amados, foi devastado pela bomba atômica do pecado. Tanto que o apóstolo Paulo cita esse texto nos últimos versículos de Romanos 3, 15 e 17, que nós lemos no começo do culto. O apóstolo vai mostrar que os gentios pecaram, os que não são judeus. Os judeus pecaram, o povo de Deus. Que não há diferença, que todos pecaram. E que se os judeus, o povo privilegiado por Deus, que recebeu sua lei, suas alianças, sua presença, seus profetas, se esse povo estava nessa situação, quanto mais o resto do mundo que ignorava sobre Deus. E Paulo conclui então em Romanos 3:9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como nós memorizamos hoje, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então permita-me a sinceridade. Eu, você, sua família,
seus amigos, cada ser humano está debaixo da devastação do pecado. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender esse primeiro ponto: separação. A gravidade do nosso pecado e como ela nos separa de um Deus que é santo, santo, santo. Porque se nós não entendemos isso, nós vamos conseguir avançar para o segundo ponto: confissão. Confissão. Dos versículos 9 ao 13, novamente o profeta muda do vocês para o nós. E ele começa a orar. Ele ora uma confissão de pecados, convidando todo o povo a orar com ele. Veja o versículo 11. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas. E entre os robustos, somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, e não há a salvação, e ela está longe de nós. Perceba que o profeta começa com um por isso, reconhecendo a situação que o pecado gerou. É por causa do pecado do povo que o juízo e a justiça estão longe e não os alcançam. E esses dois termos aqui, juízo e justiça, não são somente sobre a condenação que aquele povo merecia. Juízo e justiça fala sobre a ação salvadora de Deus vindo resgatar o seu povo. Você percebe isso no versículo 11, no paralelo poético que coloca juízo e salvação um do lado do outro. Esperamos o juízo, e não há. Esperamos a salvação, e ela está longe de nós. Ou seja, o profeta reconhece que é por causa do povo de Israel, dos pecados do povo, que Deus não está vindo socorrer. Eles esperam a luz, mas só há trevas. Eles esperam por um pequeno lampejo, mas só tem escuridão, sem esperança. O povo é como cego apalpando. Não, e o cego ainda pode ser curado como uma pessoa sem olhos, que não consegue ver absolutamente nada, tropeçando ao meio-dia, como se fosse meia-noite. E esse povo, então, não é forte. Eles são como mortos, como moribundos, sem vigor. Eles gemem pela salvação, mas não encontram nada. E após, então, reconhecer o terrível estado que o povo está, o profeta começa a confessar diante de Deus o motivo. Veja os versículos 12 e 13. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirar-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. O profeta fala então: Deus, nós temos pecado contra o Senhor. Nosso pecado não tem diminuído, não, tem aumentado. E cada uma dessas iniquidades é uma acusação, sempre presente. Um dedo apontando para nós, sempre constante. Nós estamos cientes que estamos na miséria do pecado. Ele confessa que o povo prevaricou, ou seja, se rebelou contra Deus. Eles negaram, eles mentiram contra o Senhor. Eles se afastaram de Deus. E em vez de palavras de arrependimento no meio do povo, as palavras, a pregação, por assim dizer, daquela época, era de opressão, era de mentira, era de rebeldia e era de falsidade. E a confissão acaba aqui.
meio que abruptamente. A gente mal saberia que é uma confissão se não tivesse no versículo 12 um perante ti. Não tem nenhum clamor por restauração, nenhuma confiança no Senhor que vai trazer alguma coisa. Confissão para em trevas, impotência, amargura, desesperança e culpa. E conforme eu meditava sobre essa confissão de pecados, eu fiquei muito incomodado. Como assim não tem? É tão diferente das outras confissões de pecado, dos Salmos, por exemplo, que terminam sempre com um tom positivo. É tão diferente da oração de Isaías, em Isaías 64. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas injustiças como trapos da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebentam. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Não tem um mas. Na verdade, essa oração parece muito mais com o clamor de Isaías 6, quando o profeta se encontra com o Senhor. Então disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa oração, essa confissão é o ai de nós. Estamos perdidos. É a confissão do já era. Eu me coloquei como inimigo do Senhor. Eu me rebelei contra o Senhor dos Exércitos. Os recursos da minha vida, como um exército, fugiram em debandada. Eu estou em terreno desolado. Eu explodi todas as pontes da bondade divina. Eu mereço perecer. E essa é a oração perfeita para esse capítulo. Sabe por quê? Porque aquele povo já estava fazendo orações. Já estava pedindo restauração de Deus. Só que eles achavam que mereciam isso. Eles precisavam da oração do fundo do poço, da terra desolada. Eles precisavam abandonar qualquer confiança em si mesmos, em suas práticas religiosas. Eles precisavam devastar seu coração orgulhoso, que acha que merece algo do Senhor, e entregar para Deus a resposta. Precisavam reconhecer que se o santo Deus quisesse destruir cada um deles, Deus seria perfeitamente justo. Não haveria nada errado com Deus. E se Deus salvasse pelo menos um deles, Deus seria abundantemente misericordioso. E eu me pergunto se você já chegou nesse ponto na sua vida. Se você já reconheceu a terra arrasada que é o seu coração. Se você já reconheceu sua completa pecaminosidade e sua total incapacidade de se salvar. E sua absoluta dependência da vontade de Deus. Eu me pergunto se você já fez uma oração como esta. Deus, eu mereço sofrer uma eternidade no inferno, separado de ti, por causa da multidão dos meus pecados. Eu sou um miserável pecador que eu não mereço sequer uma gota da sua graça. E se o Senhor me condenasse a um sofrimento sem fim agora mesmo, o Senhor seria justo, seria bom. Ai de mim, um pecador. Nosso segundo ponto, confissão, nos lembra que parte da conversão a Deus é o arrependimento. É confessar os seus pecados e abandonar toda a confiança na sua confissão, no seu jejum, na sua religiosidade. É tirar a confiança de si mesmo e lançá-la para o bom Deus.
É reconhecer a sua incapacidade de salvar-se, a sua incapacidade de mover o coração de Deus, porque você não merece absolutamente nada. Se o primeiro ponto, então, separação, nos ensina a doutrina do pecado universal, e o segundo ponto nos ensina a doutrina da incapacidade que o pecado gera em nós de nos salvar. Nosso terceiro ponto, redenção, vai nos ensinar que se algo vai mudar, essa iniciativa vem da graça de Deus e não de nós. E Deus não é ignorante da situação de Israel. Veja o versículo 15. Ele diz que o Senhor viu aquele cenário. O versículo 14 e 15 resumem o cenário. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Esse é o resumo do pecado e da desesperança do povo. A praça aqui é o símbolo das relações humanas, das relações públicas, onde os julgamentos eram realizados, das relações jurídicas, onde haviam vendas, das relações financeiras. E não há nenhum traço de justiça. E quem tenta se desviar do mal é perseguido e atacado. E Deus olha para essa situação e desaprova não haver justiça. Não haver justiça no coração do seu povo, retidão no seu povo, e não haver quem venha em justiça libertar o seu povo. Tem mais uma coisa que Deus vê. Veja o versículo 16, primeira parte. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. O termo maravilhou-se aqui é muito leve. Seria melhor, ficou horrorizado. O Senhor ficou horrorizado que não havia ninguém para ajudar o seu povo. Ninguém que fosse o intercessor que se interpusesse para salvar. As lideranças políticas corruptas, as religiosas iníquas, as comerciais abusadores. Essa é uma cena de fato horrenda. E não é muito diferente da situação hoje. Ou seja, não é dos líderes políticos, dos líderes religiosos, dos líderes financeiros que viria salvação. De nenhuma dessas coisas nulas que as pessoas confiam. De onde então poderia vir justiça e salvação? Veja a segunda parte do versículo 16. Pelo que o seu braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. A iniciativa é da graça de Deus. O braço de Deus, o poder de Deus viria trazer a salvação. E o que sustentaria Deus para trazer a salvação? Numa terra desolada, o que conseguiria sustentar o avanço? Bom, não eram os recursos próprios, não eram os líderes corruptos. É o próprio Senhor e a justiça dele, o seu caráter, que sustenta ele na sua missão, porque ele é fiel a quem ele é e fiel às suas promessas. Ele é fiel ao seu caráter, justo e compassivo. Só Deus, sustentado por quem Deus é capaz de salvar um povo pecador na miséria do pecado. E Deus então resolve Ele mesmo tomar a iniciativa. Tem uma cena lá, pós-crédito, no filme A Era de Ultron. Se você esperou 2 milhões de minutos para assistir aqueles 20 segundos, onde o Thanos, que é o grande vilão, ele pega, se arma com a sua manopla do infinito, e ele fala as seguintes palavras: certo, eu mesmo farei isso. E muda totalmente o cenário dos filmes, né? Agora o grande vilão vai entrar em cena.
Os generais dele todos falharam, mas agora ele está vindo para fazer. E o filme só fica de mal a pior daí. Mas imagina quando não é um vilão como Thanos, mas o Senhor da glória e da justiça, quando ele diz: certo, eu vou me armar, eu mesmo vou fazer isso. E é isso que nós vemos. Deus pega a sua armadura e Deus vai para a guerra. Versículos 17 a 19. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus inimigos, adversários, e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Era muito comum, naquela região, os deuses serem retratados como guerreiros divinos. Mas, na verdade, esses guerreiros normalmente batalhavam entre si. Você conhece um pouquinho de mitologia, você vai ver que sempre tem uma guerra de um deus contra o outro. Mas Deus, quando ele é o guerreiro divino, as armaduras que ele coloca são seu próprio caráter e seus próprios feitos. A couraça da justiça, o capacete da salvação, a veste da vingança e o manto do zelo. O próprio Deus vem cheio de amor zeloso, de amor irado, de amor consternado, de amor que vai agir, e cheio de justa vingança e retribuição. Deus promete trazer justiça e salvação. Porque o povo de Deus estava, por um lado, sendo ameaçado e oprimido por inimigos, adversários. E pelo outro, tem sido devastado e atormentado pelo pecado. Então Deus se propõe a vir com uma dupla missão: vingança e salvação. Vingança contra o domínio dos inimigos e salvação contra o domínio do pecado. Só que a vingança de Deus não é como a nossa. Ela não é desmedida como a nossa. A justiça de Deus é perfeita. O texto diz que ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Só que a vingança de Deus também não é impessoal. Deus vai vir com furor contra os adversários, dando o que é devido aos inimigos, e não só em Israel, mas na terra das ilhas, do mar, aos confins da terra. O juízo final é sobre todos. E eu me pergunto, quando você ouve esses termos: justiça, zelo, vingança, retribuição, furor, se isso parece estranho para você. Você foi em muitas igrejas por aí, ou até na própria cultura, a noção que é passada é que Deus é só amor. E o que se transforma é o Deus que é amor em Deus que é aceitação. Alguns vão até falar: não, essa coisa de Deus vingativo é primitivo, é coisa do Antigo Testamento. E eles ignoram o que o Novo Testamento fala. Deus, no Novo Testamento, não é um ursinho de pelúcia, não, gente. Apocalipse 19 retrata uma outra história sobre Jesus. Uma história complementar sobre Jesus. Que o mesmo Jesus que nos mandou amar, que se deu sua vida em amor sacrificial, é o mesmo Jesus que vem como guerreiro divino, num cavalo branco, com os olhos com chamas, na boca uma espada afiada, para reger as nações com cetro de ferro e pisar o lagar da ira de Deus. Esse Jesus vai executar a vingança do Senhor. E Isaías 59, 19 diz que Deus viria como uma torrente impetuosa, impelido pelo seu espírito, pelo seu sopro, pelo seu vento.
E Deus veio. O texto diz que ele vem através de um redentor cheio do Espírito. Veja os versículos 20 e 21. Virá o redentor a Sião, e aos Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Virá o Redentor a Sião. E esse termo Redentor é tão belo. Porque no original, esse é um termo técnico, usado principalmente de dois sentidos. O primeiro sentido era um parente próximo resgatador, que poderia socorrer quando um de seus parentes ficasse empobrecido. Você pode ver isso lá em Levíticos 25, 25. O segundo sentido é de vingador de sangue. É o parente próximo que vem executar a justiça contra o homicida da sua família. E você pode ver isso em Números 35, 19. Perceba que então Redentor tem uma dupla missão: salvação e vingança. A mesma dupla missão de Deus. E é interessante notar que esse Redentor precisava ser um parente próximo. Sangue do nosso sangue. E além disso, o Redentor é retratado como mediador da aliança, cheio da palavra e do Espírito de Deus. Se você olhar para o versículo 21, quando Deus fala, quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, com o povo, diz o Senhor, perceba que agora vai para o singular. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que eu pus sobre a tua boca. Esse é o servo do Senhor, o ungido, o cheio do Espírito, o Redentor que também é nosso irmão. Esse é Jesus Cristo, encarnado, que veio trazer salvação e virá trazer vingança. Ele veio trazer a nova aliança. Como um guerreiro divino, Jesus se armou com o seu próprio caráter de justiça e veio trazer salvação e vingança. E na primeira vinda, Jesus ocupou o lugar que Deus falou que não tinha, do ajudador, do intercessor. Ele intercedeu pelos transgressores. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele trouxe a salvação pelas suas pisaduras. Na cruz, Jesus vem e ele vence o pecado. E na sua ressurreição, ele vence a morte. Ele liberta o povo da escravidão, da pobreza, do pecado. Mas esse mesmo Jesus subiu aos céus e assentou-se à destra de Deus e vai voltar para trazer vingança. Ele vai vir como guerreiro de Apocalipse em um cavalo branco para retribuir cada um segundo a sua obra e executar a justiça e a ira de Deus. Como nós então vivemos diante dessa realidade? O texto diz que o resultado da vinda do Redentor é que o nome e a glória do Senhor seriam temidos em todo o mundo. E temor na Escritura tem duas ênfases distintas também. Uma é negativa. É o temor como medo, como pavor, como terror. Quando Deus manifestar a sua justiça, algumas pessoas vão ficar aterrorizadas. Apocalipse 6 retrata que grandes e pequenos se esconderam em cavernas e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que se pode suster-se? Se você quer saber o que é terra arrasada mesmo, olha para o juízo final. Esse mundo vai ser coberto por chamas de juízo, onde a terra e o mar darão seus mortos para o julgamento, onde não haverá mais sustento nem esconderijo,
onde você estará exposto plenamente diante do Deus que é santo, santo, santo. A outra ênfase de temor é positiva. É temor como reverência, como obediência. E o versículo 19 diz que o Redentor virá aos que se converterem. O que é conversão? Conversão é que nós vimos nos nossos 3 pontos. Ponto 1, separação. Conversão é entender que nós precisamos compreender a gravidade do nosso pecado e como nos separa de Deus. Ponto 2, confissão. Conversão é reconhecer o nosso pecado e o castigo que nós merecemos e abandonar qualquer pretensão de que nós podemos nos salvar porque nós vamos na igreja, porque nós praticamos alguma obra religiosa, porque eu não sou tão ruim assim. E ponto 3, redenção. Conversão é olhar com fé para o Redentor, confiando que só Ele, por iniciativa da graça dEle, pode nos resgatar da nossa miséria do pecado e nos livrar da ira de Deus. Isso é conversão. Reconhecer o seu pecado, abandonar qualquer esperança em si e colocar toda a sua esperança no Redentor. Conversão, no versículo 20, significa literalmente dar as costas para a rebelião. Meu querido, minha querida, você precisa parar de guerrear contra Deus, de lutar contra o Senhor. Você precisa abandonar as armas da sua milícia e se render ao Rei Jesus. A pergunta é: qual temor você vai ter naquele dia que Jesus voltar? Medo ou reverência? Será que você já fez uma oração como esta? Deus, eu confesso que mereço sofrer uma eternidade no inferno, separado de Ti, que eu tenho uma multidão de pecados. E eu me arrependo, Senhor, de ter me rebelado contra o Senhor, de ter vivido a minha vida como eu bem entendi. Eu mereço, Senhor, perecer. Mas, Deus, eu também confesso. Eu sei que o Teu Filho, Jesus Cristo, o Redentor, veio para morrer a morte que o meu pecado merece e ressuscitar a vida que eu preciso. Então eu só tenho um clamor, não baseado em nada que eu sou ou que eu possa fazer. O meu clamor, Deus, é esse: Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, pecador. Tem uma oração que Deus ouve de pecadores: uma confissão. Se você nunca fez genuinamente uma oração assim, quero convidar você hoje a fazer essa oração com suas próprias palavras. A abandonar o seu pecado em arrependimento e voltar-se para Jesus. Hoje pode ser dia de salvação. E se você tiver qualquer dúvida ou quiser conversar mais sobre o Evangelho de Jesus, você pode me procurar ao final do culto, eu vou estar lá à porta. Você pode procurar qualquer membro dessa igreja e nós ficaremos felizes de falar mais sobre Jesus para você. Mas não saia daqui entregando sua alma na guerra ao diabo. E o que significa esse texto para você que já confessou Jesus Cristo como seu Rei e Salvador? Paulo usa esse texto em Romanos 11, falando de um dia onde Israel será restaurado. Após entrar a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. Eles irão confiar em Jesus, irão seguir a palavra de Deus. E é isso que acontecerá no futuro. E é isso que acontece hoje com nós que somos gentios. Perceba que no versículo 21, quando há a promessa da nova aliança, a promessa diz que o povo seria cheio do Espírito e da palavra de Deus, e que não se apartaria de Deus. Amados, porque a Bíblia é clara quando ela afirma que o povo de Deus é um povo que anda
em obediência, em boas obras. Sim, é um povo que peca, mas é um povo que abandonou sua guerra contra Deus para lutar contra o pecado. E a Bíblia é bem clara que Deus vai julgar no juízo final cada um segundo as suas obras. É o que diz Isaías 59:18. É o que Paulo fala em Romanos 2, que Deus não faz acepção de pessoas, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento, sendo judeu ou sendo gentil. A vida eterna, os que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e corruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. O apóstolo Pedro nos exorta o seguinte: ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor no tempo da vossa peregrinação. Meu amado irmão, minha amada irmã, você tem se portado com temor? Se Deus pegou a terra desolada do seu coração e plantou um jardim para a glória dele de bons frutos, você tem deixado o pecado devastar novamente o seu coração? Sim, amados. A evidência da salvação é que nós dependemos somente da graça de Deus, que nós não podemos fazer nada para merecer. Mas a evidência da graça de Deus é que a graça de Deus também nos transforma. E as boas obras são a evidência que vão ser apresentadas no juízo final. Cheios do Espírito, nós obedecemos a palavra do Senhor. É ser cheio do Espírito para mortificar os feitos do corpo. É guerrear contra o seu pecado e a sua carne. E a pergunta que eu tenho para você é: será que no seu coração você ainda tem deixado algum suprimento, alguma base para o pecado? Ou será que você está praticando a terra arrasada contra a tentação? Você tem dado margem e espaço no seu coração para a tentação? Pensa agora, na sua vida hoje, qual suprimento, qual abrigo você ainda tem deixado para o pecado? Talvez seja um aplicativo que fica mostrando algumas fotos indecentes para você, que você não apagou ainda. Talvez seja um site de jogo de azar que você ainda não bloqueou no seu celular. Talvez seja uma amizade inapropriada, semi-romântica com uma pessoa do outro sexo, que você ainda não cortou. Talvez seja uma mentira que você tem sustentado já por tempo, que você ainda não confessou. Talvez seja um costume, um hábito, um vício, uma murmuração, fofoca, uma droga, que você ainda não tratou. Ou talvez é uma mágoa que você tem com alguma pessoa há anos, e você ainda não buscou reconciliação. Todas essas coisas são abrigos que você está deixando no seu coração e deixando o pecado ir lá montar sua base. Qual suprimento você tem deixado para o maligno? Não dê espaço para Satanás, amados. Aqueles que seguem o Redentor vão no mesmo espírito e na mesma palavra do Redentor. Na verdade, eles colocam a mesma armadura do Redentor. É o que Paulo fala em Efésios 6, para nós colocarmos toda a armadura de Deus para permanecermos inabaláveis diante das ciladas do diabo. Qual território você tem dado para o inimigo? Hoje, amados, todos nós precisamos reconhecer a separação que o pecado gera e a gravidade dele. Nós precisamos confessar a nossa rebelião contra Deus e a nossa incapacidade de nos salvar. E nós precisamos confiar em um Redentor que pode tanto nos livrar do nosso inimigo e das nossas almas, quanto nos salvar do nosso próprio pecado e nos enviar o seu Espírito para nos transformar à sua imagem e semelhança.
Amados, a mão do Senhor não está encolhida para salvar. Não está. Ele pode salvar hoje. Ele pode santificar hoje. Porque olha para o Redentor que Ele mandou. Sangue do nosso sangue. Perfeito varão. Que deu sua vida para nos salvar e nos libertar. Temamos, amados, o nome e a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos perseverar, porque reconhecemos que um dia Jesus Cristo voltará com o galardão nas mãos para retribuir a cada um segundo as suas obras. Pai, se há aqueles hoje aqui que não conhecem a Jesus Cristo verdadeiramente, que podem até ser religiosos, que podem até achar que são boas pessoas, mas que ainda vivem em rebeldia contra o Senhor, Pai, pela graça, o Senhor não quebrantaria esse coração e traria para a salvação em Jesus. Senhor, e se há entre nós, entre a Igreja Batista da Graça, aqueles que têm dado mais e mais espaço para Satanás, que têm se afastado dos seus caminhos, Senhor, desperta eles para o perigo do pecado. E a todos nós, Pai, nós pedimos, enche-nos do Espírito. Ajuda-nos a andar no Espírito para não, assim, satisfazermos as cobiças da carne. Em Cristo Jesus, nosso Redentor, carne da nossa carne, sangue dos nossos sangues. Varão perfeito, que morreu pelos nossos pecados, para nossa salvação, e ressuscitou para nossa justificação, nós oramos. Amém.